Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje a tia Deise voltou, dia 7 de julho, para falar sobre a nossa disciplina de História. Vamos continuar falando sobre as famílias e as histórias da família. Só que hoje a gente vai focar no nosso nome e no nosso sobrenome. Olha que legal! Vamos falar também sobre o grau de parentesco da nossa família, os nossos antepassados, os nossos ancestrais. E a nossa moradia. Toda família precisa de uma moradia, não é verdade? Então vamos continuar assistindo para a gente aprender. Pega o seu material, livro didático de História, página 13, 14 e 15. Vamos. Olha só, eu trouxe para vocês uma família que vocês já conhecem, de um desenho animado, bem bacana, hein? Porque nós vamos falar sobre o sobrenome das famílias. Toda família tem nome, não é verdade? Toda criança da família tem nome. Os pais, os avós, todos os responsáveis e integrantes da família têm nome. O que diferencia uma família da outra são os seus sobrenomes. O seu sobrenome faz parte da história da sua família, da sua história de vida, assim como da história da família dos seus irmãos, dos seus pais, de todos os seus parentes. Só os seres humanos têm sobrenome, tia Deise? Sim, sabe por quê? Porta é porta, janela é janela, flor, copo, os objetos, todos têm o mesmo nome. Mas sobrenome, só nós, seres humanos, temos essa diferença, essa propriedade. Temos sobrenomes e está relacionado à nossa história, à sua história, da sua família. Lembra que nós conversamos na aula passada sobre direitos e deveres da criança? Vou recordar a vocês o terceiro princípio desses direitos. O terceiro direito que é um dos mais importantes. A criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Isso quer dizer aonde ela nasce, certo? O país onde ela nasce. Então, turma, eu vou deixar vocês com esse vídeo, que é uma musiquinha legal, uma musiquinha que nós já até escutamos lá na nossa escola, no comecinho do ano. Tenho certeza que vocês vão lembrar e vocês vão gostar. Prestem bastante atenção na música, na letra da música, e a gente volta já já para conversar sobre isso, certo? Terceiro princípio. A criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome, rosa, camélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Jô é Soares, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge Amado e o outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido, Tom Zé Tiririca, Toquinho e Fafá de Belém, tem sempre um nome, e depois do nome tem sobrenome também. Brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome,
bolo, mingau e pudim. Doces não tem sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o Tom brasileiro é Jobim. Quem tem apelido, Ganso Baixinho, Maninho, Pelé e Neném, tem sempre um nome. E depois do nome, tem sobrenome também. E então, gostaram da música? Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Essa música fala da importância de nós termos um nome e um sobrenome. Um dos direitos mais importantes da criança, um dos mais importantes dos seus direitos, é ter o direito a um nome, a uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país onde você nasceu. Para isso, quando a gente nasce, é feito um documento muito importante que nos acompanha durante toda a nossa vida. É a nossa certidão de nascimento. Nessa certidão, contém todas as informações que faz parte da sua história. O seu nome, o seu sobrenome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o sobrenome deles, dos seus avós. Olha quanta informação importante tem na nossa certidão de nascimento. Todos nós temos direito a ter um nome e ter uma certidão de nascimento. É através da certidão de nascimento que nós podemos comprovar a nossa existência no nosso país, que nós somos cidadãos. Com o passar do tempo, as pessoas trocam. Existe a certidão, que é para a vida toda, que é muito importante, e existe um segundo documento, que é a nossa carteira de identidade. Com a nossa carteira de identidade, nós podemos viajar, podemos tirar outros documentos, podemos fazer compras. Então, a nossa carteira de identidade também contém o nosso nome completo, olha só, a nossa certidão de nascimento e a nossa identidade são um dos documentos mais importantes que nós temos, porque através dela nós temos o nosso nome completo e o nosso sobrenome, o nome dos nossos pais e até o nome dos nossos avós. Antigamente, as pessoas só tinham o primeiro nome e eram reconhecidas dessa forma. Eram chamadas muitas vezes pelo seu primeiro nome associado ao que elas faziam, a sua profissão. Era José, filho do Antônio, Maria, filha do João, Antônio, irmão do Pedro. E olha só, eram reconhecidas dessa forma. Aqui no nosso livro, na página 14, tem um exemplo disso. Com o passar do tempo, tornou-se necessário diferenciar as pessoas umas das outras. Porque, por exemplo, o José, que havia nascido no campo, era diferente do José que fazia sapatos. Por isso, um José começou a ser chamado de José do Campo e o outro ficou conhecido como José Sapateiro. Associavam o primeiro nome, o prenome, à sua função, ao seu trabalho, à sua profissão. As pessoas da sua família que nasceram antes de você são chamados de antepassados ou ancestrais. E essas pessoas trouxeram com elas
a sua história, a história da sua família, a história na qual você, criança, vai dar continuidade. Nós vamos observar agora umas fotos, algumas imagens bem antigas, de tempos atrás, fotos de famílias e pessoas representadas no passado. Nós podemos perceber semelhanças entre essas fotos. A roupa, o corte de cabelo, o traje que elas estão, a postura delas. Tem muita coisa semelhante, não é verdade? Com o passar do tempo, tornou-se necessário diferenciar as pessoas umas das outras e por isso foram criados os sobrenomes. Na nossa escola, nós temos muitas crianças que têm o pré-nome, né, o primeiro nome, iguais, mas o que diferencia elas é o sobrenome, não é verdade? Isso mesmo. Nós podemos ter o exemplo dos nossos amigos André. Nós temos na sala do primeiro ano A o André Té. E na sala do primeiro ano B, o André, muito bem, o nosso outro amigo André. Então vamos continuar. Saber da sua história e dos seus antepassados é valorizar ainda mais a sua identidade. É valorizar ainda mais quem você é. Que legal, né, turma? No nosso livro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos completar um quadro com a ajuda de um adulto, uma pessoa da sua família. Vamos completar o quadro com o nome de 3 pessoas, com o primeiro nome, com o sobrenome e ao lado com um grau de parentesco dessas pessoas. E aí a gente vai poder comparar os integrantes da sua família. Falando de nome e sobrenome, vamos voltar a falar sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Então, ter direito ao nome é um dos princípios dessa declaração, não é verdade? É o 3º princípio. Mas você, criança, também tem direito a ter um lar, uma casa, uma moradia. E vejam só, toda criança deve crescer em um ambiente de amor, de segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais e jamais deverão se separar-se da mãe, a menos que seja necessário. Por que é importante nós termos uma moradia? Porque é lá que nós podemos nos sentir protegidos, não é verdade? Então as crianças precisam estar protegidas, precisam estar em segurança e nada melhor do que a nossa casa, do que o nosso lar, do que a nossa moradia. Falando em moradia, casa, lar, família, vamos conversar agora sobre uma pequena pesquisa que você vai fazer. Essa pesquisa está aqui na nossa página 15 do nosso livro de história. E diz assim: cada família tem uma história. A sua família também tem uma, que é formada por você e pelos seus antepassados. Com a ajuda de um adulto, o que é que você vai fazer? Escolha um dos temas a seguir, que eu vou apresentar para vocês, para contar uma história sobre alguém da sua família. Aí você vai escrever o nome do entrevistado, escreve o nome da pessoa aqui na linha, pode ser o nome completo, hein? Prenome e sobrenome. Indique com o X a história escolhida. Será que a pessoa vai preferir falar sobre como era a infância dela sem internet, sem tecnologia, sem jogos, sem pesquisas? Será que ela vai escolher falar sobre isso? Ou será que ela vai escolher falar sobre alguma curiosidade da sua família? Hein? Vamos pensar e vamos conversar também. Depois que a pessoa que é seu entrevistado responder, o que é que você vai fazer? Vai pegar numa folhinha, pode ser uma folhinha do seu caderno, uma folhinha avulsa que você já tem em casa. Vai representar através de desenho o que a pessoa escolheu e a história contada por essa pessoa da sua família.
certo? Depois você vai contar pra gente, você vai desenhar no meio. E na hora do nosso debate, você vai apresentar pra tia Daisy, tá certo? Que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, turminha, a gente vai ficar por aqui na nossa aula de história. Relembramos um pouco sobre as nossas histórias, sobre a nossa família, sobre os nossos parentescos, na verdade. Falamos sobre a importância de termos moradia, a importância de termos um documento de identificação, não é isso? E na próxima aula a gente vai conversar mais sobre outros assuntos, certo? Aguardo vocês no nosso debate. Um beijo! Olá, crianças! Voltei! Vamos falar da nossa aula de artes. Hoje, dia 7 de julho. Pega o seu materialzinho didático. Livro de artes, página 8 e 9. Vamos continuar de olho nos animais. Só que agora a gente vai falar sobre seus movimentos. E vamos focar, vamos prestar bastante atenção em um espetáculo musical. Você sabe o que é um espetáculo musical? Você já assistiu um espetáculo musical? Vamos conhecer um espetáculo musical que fala, que representa animais. Que bacana, turma! Olha só! O espetáculo que eu vou apresentar para vocês está no nosso livro de artes. O nome desse espetáculo é musical Os Saltimbancos. Turma, eu vou deixar vocês assistindo um vídeo muito bacana que foi inspirado para fazer essa peça, para fazer esse espetáculo musical. Esse vídeo é uma história, eu sei que vocês vão gostar, hein? A história dos músicos de Bremen. Vamos assistir? Eu volto já já para falar mais sobre isso com vocês. Era uma vez um fazendeiro dono de um burro. Este burro trabalhou durante longos anos a serviço de seu mestre, carregando sacos de farinha e de trigo. Mas à medida que os anos foram passando, o animal envelheceu e aos poucos perdeu sua força. Percebendo que não era mais capaz de realizar os trabalhos da fazenda, o burro resolveu então partir para uma longa jornada. Talvez eu tenha perdido mesmo a minha força. Mas eu continuo com uma bela voz. Eu poderia ir a Bremen e ganhar a vida como cantor. Em seu caminho, o burro cruzou com um cão de caça deitado na estrada. Mas o que faz você aqui deitado assim no chão? Eu sou um cão de caça, mas estou velho, não consigo correr como antigamente. E não tenho mais serventia para o meu mestre caçador. Compreendo bem. E tenho uma proposta. Eu vou a Bremen para me tornar cantor. Venha comigo e nós formaremos um dueto. Eu poderia tocar bandolim e você tambor. O cão aceitou a proposta e seguiu o caminho com o burro. Depois de algum tempo, eles avistaram um gato sentado no telhado de uma casa que ficava à beira da estrada. O gato parecia muito triste. O que aconteceu, pequeno gato? Você parece estar triste. Aconteceu alguma coisa? É que eu já estou velho. Não tenho mais forças para correr. Meus dentes afiados de antigamente já estão gastos. E ao invés de caçar ratos, eu acabo passando o tempo descansando ao pé da lareira. Por isso, aquele que se dizia meu dono decidiu me expulsar de casa. Compreendo. Você deveria nos acompanhar. Acompanhar vocês? Mas aonde é que vocês vão assim? Nós vamos a Bremen para trabalhar como músicos e formar uma banda. Os gatos são geralmente bons músicos. Você poderia nos acompanhar e tocar gaita.
O gato se interessou pela proposta, desceu do telhado e juntou-se a eles. Os 3 companheiros retomaram o caminho e, passando diante de uma fazenda, avistaram um galo cantando empoleirado em uma cerca. Cocoricó! Cocoricó! Mas, senhor Galo, é quase meio-dia. Por que a uma hora dessas você ainda está cantando? Porque amanhã é domingo. A esposa do meu dono sempre recebe visitas no domingo. Eles pretendem me servir aos convidados como prato principal. Cocoricó! Mas por que você continua aqui? Por que não foge logo? Mas para onde eu iria? De qualquer jeito, hoje é meu último dia vivo. Então eu canto quanto posso. Cocoricó! Miau! Cocoricó! Já entendi. Ah! Mas é inútil continuar a usar a sua voz assim. Venha conosco a Bremen. Nós vamos montar uma banda e precisaremos de uma voz como a sua. O galo, empolgado com o convite, o aceitou imediatamente. Ele saltou da cerca e se juntou ao grupo. Os 4 companheiros retomaram unidos o caminho. Bom, meus amigos, façamos uma pausa na floresta essa noite. Nós continuaremos amanhã de manhã. Antes de dormir, o galo subiu no topo de uma árvore para inspecionar melhor o local e disse: Eu consigo ver uma luz. Deve haver uma casa não muito longe daqui. Bom, então vamos até lá para averiguar. Eu não estou acostumado a dormir assim na floresta escura. Sim, quem sabe eu não encontro algum osso para roer. Eles decidiram então caminhar em direção à luz. E acabaram chegando em uma pequena casa. Sendo o maior de todos, o burro se aproximou de uma janela e olhou para o interior. O que você vê, companheiro burro? Querem saber o que estou vendo? Pois eu digo com prazer, vejo uma mesa já posta. Mas é formidável! Sim, formidável! Eu vejo os mais diferentes pratos e bebidas sobre essa mesa. Eu tenho tanta fome e já estou com água na boca. Venham, vamos entrar agora mesmo. Esperem, amigos, ainda não terminei. E eu também vejo 4 bandidos, todos armados, comendo e bebendo, sentados confortavelmente em volta dessa mesa. Ao escutar a palavra bandidos, todos ficaram muito decepcionados. Mas por que raios esses bandidos estão aqui? Eu tenho tanta fome! É uma pena, vamos voltar para a floresta. Oh, se ao menos houvesse uma maneira de assustar os bandidos e botá-los para correr. Esperem. Acho que eu tenho um plano. Prestem muita atenção. Os 4 animais subiram nas costas um do outro, formando uma pirâmide. Ao sinal do burro, eles começaram a gritar ao mesmo tempo. Ao escutar a enorme algazarra, os bandidos ficaram assustados. Os 4 amigos forçaram a janela e, depois de abri-la, entraram de uma vez na casa. Salve-se! Salve-se quem puder! Socorro! Socorro! Abandonando as suas armas, os bandidos fugiram da casa em pânico e se esconderam na floresta. Os 4 companheiros ficaram contentes que o plano tenha funcionado. Ficaram com medo. Eles logo se instalaram à mesa e começaram a comer os deliciosos pratos deixados pelos bandidos. Depois de jantarem, todos estavam bem cansados. Cada um procurou um lugar confortável para se repousar. Eles apagaram as luzes
e dormiram. Já era mais de meia-noite, mas os bandidos ainda observavam de longe a casa e perceberam quando as luzes não estavam mais acesas. Um deles foi então averiguar o que estava acontecendo. O ladrão encontrou tudo muito calmo, mas quando riscou um palito de fósforos para ver melhor o que se passava lá dentro, o gato pulou em sua direção com as garras de fora, o cachorro, por sua vez, mordeu-lhe a perna, o galo, acordando no meio da gritaria, se pôs a cantar a plenos pulmões. Cocoricó! Quando o bandido estava prestes a sair pela porta, o burro deu-lhe um coice, botando-o definitivamente para fora. Ion! Aterrorizado com o que acabava de acontecer, o ladrão retornou para junto de seus companheiros. Não é só um monstro que está lá dentro da casa, são 4. Eles todos me atacaram de uma vez. Os 4 assaltantes foram embora sem olhar para trás e sem coragem de voltar a casa. Os 4 músicos de Bremen se sentiam tão bem nesse novo lar que abandonaram a ideia de ir para a cidade e decidiram ficar por lá. Todos juntos, eles passaram dias alegres e agradáveis, com muita música e cantoria. E então, gostaram da história? Viram como esses animais são espertos? Eles conseguiram assustar, não foi? O pessoal e tomou conta da casa deles. Mas o objetivo deles era qual mesmo? Sair da cidade. Muito bem. Virar artista. Mas eles preferiram ficar na casa, não foi? Eles gostaram tanto de lá. Turma, esse vídeo, essa história que vocês assistiram, né? É um reconto de um clássico muito conhecido, de um musical muito conhecido, Os Saltimbancos. Nesse musical, os personagens, os artistas, se caracterizam dos personagens da história, que são eles, o gato, o cachorro, a galinha e o jumentinho, não é verdade? E vocês sabiam que para caracterizar desses animais, para fazer essa peça, esse musical, eles utilizam os movimentos dos animais, eles fazem um estudo de como esses animais se movimentam e tentam repassar isso para o público. Não é legal? Gente, olha quanta coisa a gente aprende com os animais, hein? A gente já aprendeu semelhanças e diferenças. A gente já aprendeu como eles se movimentam, não é verdade? Sobre o tamanho que eles podem ficar de acordo com o seu corpo, lembra? Então hoje a gente está falando desse musical porque a gente está falando que as pessoas podem representar os animais através da caracterização e através da imitação dos movimentos deles. É muito bacana. Vocês já assistiram esse musical? Depois pede a mamãe para mostrar para vocês. Tem outros musicais que também falam muito de animais. Mas vamos continuar olhando aqui para a nossa telinha. Outra imagem que representa o musical Os Saltimbancos. Olha só, posiçãozinha dos braços delimitando. Eles querem mostrar a forma real que os animais se movimentam. Olha só, olha os trajes. Olha a delicadeza da gata. Vocês sabiam que tem uma música para cada personagem dessa história? É verdade. Olha só, eu trouxe outro musical para apresentar para vocês. Esse musical é de um filme muito bonito, um filme que eu tenho certeza que vocês conhecem. O Rei Leão. E olha a caracterização desses artistas. Muito real, hein? Turma, falando em Rei Leão, em caracterização real, prestem bastante atenção nesses animais aqui, ó. Desculpa, nessas pessoas imitando os animais. É muito real. Olhem só, com muita atenção. Turma,
girafa são pessoas que estão em pernas de pau. Olhem só como ficou real, hein? Como a gente pode fazer tanta coisa bacana imitando os animais, imitando o movimento dos animais. Agora, eu quero falar com vocês sobre uma atividade que vocês vão fazer, que é legal. Vocês vão fazer com a família. É o jogo do animal secreto. Vocês vão precisar... Então, turma, para fazer o jogo do animal secreto, vocês vão precisar de um pedaço de papel, tá? Uma folhinha de papel. Vão escrever o nome de vários animais. Escreva o nome de animais que tem movimentos diferentes. Bote o sapo, o macaco, o canguru, o jacaré, animais que se movimentam de forma diferente, combinado? E em dupla, ou com o papai, ou com a mamãe, ou com irmãos, você vai fazer. Você vai pegar os nomes, colocar numa caixinha e vai em dupla retirar. Cada um tira uma vez. Mas não vale revelar o nome do animal, tá bom? Deixa esse desafio para representar. O nome que você tirar, você vai imitar, vai fazer o movimento do animal. E a outra pessoa vai tentar adivinhar. Olha que legal. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Depois que você fizer essa brincadeira do jogo do animal secreto, você vai desenhar o seu animal em movimento nesse espaço da página 8 do nosso livro, tá bom? No nosso encontro, eu quero ver os desenhos de vocês. Mas é em movimento, hein? Vamos desenhar bem caprichado, tá bom? Porque eu sei que vocês gostam de caprichar. Turminha, a nossa aula termina por aqui e o nosso próximo encontro é já já. Um beijo e a gente se encontra já.